nós somos pecadores, pecamos, estamos em pecado, como 1 João 1, final fala, nós pecamos, mesmo estando em Cristo, nós pecamos, mas aguardamos a revelação de Cristo quando o pecado será tirado. E Romanos 6:23 fala que o pecado do salário é a morte. Então, todos pecaram, carecem da glória de Deus, e essa glória de Deus foi tirada de nós, a imagem de Deus foi distorcida em nós, e nós precisamos de Cristo para restaurar essa imagem e trazer de volta a glória de Deus, na glorificação. Em Gênesis 3,15, nos mostra a primeira promessa messiânica. Já que Deus é amor, ele nos dá essa promessa, dando uma esperança a esse homem pecador. O que significa isso para você? Ali já está prometido que, através da ferida do calcanhar, seria esmagada a cabeça da serpente no descendente da mulher. Então esse descendente é já a profecia, um proto-evangelho sendo apresentado como uma profecia de Cristo, que é aquele que através da sua morte, ou seja, que não é final, que as suas feridas na cruz, todo o evangelho mostrando que a sua morte é a ferida da serpente no seu calcanhar, mas justamente nessa ressurgindo, e nós temos o esmagar da cabeça da serpente e os pecados pagos naquele efeito da queda. Então, disso prometido e sendo levado no aspecto de redenção, desde Gênesis até Apocalipse, quando toma proporções finais sobre glorificação. Você falou de Jesus Cristo. Quem é ele para você? Jesus Cristo, o Filho de Deus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo João 1, na própria fala de João Batista. Ele é Deus, ele diz, eu e o Pai somos um, mas também diz, antes de Abraão, eu sou, em João 8:58, ele é Deus e um com o Pai. Sempre existente, como João 1 deixa muito claro, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, e prossegue até o versículo 14, mostrando que ele é Deus e a revelação de Deus a nós, ele é o verbo encarnado. Então Jesus Cristo é Salvador, como é previsto já antes do seu nascimento em Mateus 1:21, no seu anúncio, como Salvador do seu povo. E Jesus, sendo Salvador, ele é o meu Salvador, aquele que eu professo e creio como aquele que salvou a mim, sem méritos meus, mas pela graça dele me alcançou. Então, fale um pouco mais sobre a obra de Jesus, então. Um pouco mais. A obra bem glorificada ali. Quem ele é, em Colossenses 1, a gente tem deslumbrantemente Paulo basicamente louvando quem é Jesus como Deus, mas em Filipenses nós temos a obra dele como o eterno encarnado, que não teve seus só interesses vistos, mas serviu. Então ele veio, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte de cruz, mas ressurreto, e que Deus o exaltou sobremaneira e toda língua há de confessá-lo. Então nós temos Cristo, aquele verbo encarnar, comunicação de Deus, a palavra de Deus encarnada que veio a nós e morreu pagando a nossa dívida, como diz em Colossenses, e cravando-a na cruz, se fez vergonha, se fez maldição, à semelhança da serpente levantada no deserto, e tomou essa maldição em nosso lugar, pagando pelos pecados, e para que toda língua que confesse que crê em Jesus, então para todo aquele que crê, ele é entregue para que não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele é o Salvador. Salvador. Você falou sobre salvação. O que significa redenção e expiação? Bom, dentro, vamos dizer assim, do conjunto salvífico, da salvação em si, nós temos alguns termos, por exemplo, redenção, que seria libertar ou redimir, sendo mostrada ali em Romanos 3, por exemplo, versículos 24, 23... Perdão, 24, a redenção sendo a libertação dos pecados, de tudo aquilo que nós fomos presos como escravos do pecado. Mas a redenção que há em Cristo, pelo seu sangue, comprou-nos, e agora nós somos feitos servos de Deus. A expiação, ela é basicamente o tirar a culpa. Então, a pena do pecado, a culpa do pecado é purificada de nós.
Então, a partir daí, nós não pagaremos o nosso pecado eternamente como era digno o nosso pecado, mas é pago no eterno, em Cristo. Expiado o pecado de nós, paga a culpa do pecado, e nós somos purificados de todo pecado, como diz 1 João 1,9. Quais são os 3 ofícios de Jesus na Bíblia? Profeta, Jesus é o profeta prometido, como Deuteronômio. Capítulo 18. Deuteronômio 18:15 diz: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta, como eu. Ouçam-no. E na transfiguração, Mateus 17, a voz que vem é: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi, confirmando Jesus como o profeta prometido ao povo de Israel. Também em Apocalipse 19, ele fala: escrita em sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o nosso rei. Então, profeta, sacerdote, rei, ele é rei. E sacerdote, Hebreus 7:17, segunda ordem de Melquisedeque, ele é o sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque. Então, profeta, sacerdote e rei, os 3 ofícios de Jesus. Ok, o texto fala, a Bíblia nos diz que Jesus nasceu, veio a este mundo, deixou sua glória. Ele veio como homem ou como Deus? Os dois. Jesus, por toda a eternidade, eternamente, o Filho eternamente gerado de Deus, ele é Deus, mas ele encarnou-se. Então veio como homem, sendo totalmente Deus, totalmente homem. Ali podemos ver isso principalmente em Mateus 1:23. Mateus 1:23, que diz: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, então, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, por mais que o seu nascimento é de mulher, então ele é homem, chamado filho do homem, ele também é Deus, o filho de Deus, e Emanuel, Deus conosco. Então, ele é Deus e é homem. Fale um pouco sobre a morte vicária de Jesus e a sua ressurreição. Então, muito com nossos versículos de batismo, a gente tem muito sobre essa morte de Cristo, como é citada em vários versículos, sobre a morte dele ser por perdão de pecados. Mas em Romanos, capítulo 6, versículo 1, que diremos, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. 6:1 e indo para frente. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, Jesus foi morto, como diz Romanos 4:25, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ele foi morto pelos nossos pecados, entregue sem pecado algum e perfeito, levado como ovelha para o matadouro, e sobre ele estavam as nossas transgressões, como diz Isaías 53, e foi ressurreto para a nossa justificação e para nós nos unirmos a ele também em vida. Glória a ele por isso. Jesus ressuscitou e ficou alguns dias aqui com os discípulos, depois ascendeu aos céus, né? E Mateus capítulo 28, 19, ele dá a grande comissão para nós. E nós, na esperança da ressurreição de Cristo, também temos essa esperança, que um dia ele voltará, né? E qual será esse dia e por que ele voltará? Bom, ele mesmo diz em João 14, ele não nos deixará órfãos. E logo no início de João 14, ele fala que voltará para estar conosco. Ele mesmo em Mateus 19, ele já fala que ele estará, Mateus 28, estará conosco pelos séculos dos séculos, mas ele voltará para nos levar fisicamente com ele. Então Jesus não nos deixa o Espírito Santo, não nos deixa órfãos, deixa o Espírito Santo, mas volta para se unir com a sua igreja em casamento, como mostra Efésios 5. Então,
ele volta para nos buscar, mas ele mesmo alega em Mateus 24 que não sabemos o dia, a hora, nem ele, em seu aspecto humano sendo ressaltado. Mateus 24. Assim, se alguém lhes disser, ele está ali no deserto, não saiam. 26, indo para o 27. Ali está ele, dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. E mais para frente, versículo 36. Quanto ao dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Então, não sabemos, ninguém pode apontar o dia da vinda de Cristo. Isso seria um evangelho em desacordo, anátema, como diz Gálatas 1. Mas ninguém sabe a hora e o dia. Sabemos que ele virá, e ele virá para nos buscar. Como Jesus está no céu hoje? Como homem e como Deus, intercedendo por nós, como diz Romanos 8, ele intercede por nós também, o Filho, e preparando moradas, como diz João 14:1, o preparar moradas dele o seu ofício, a cruz, a redenção que temos nele, e ele está nos céus, aguardando a consumação dos tempos para o dia do Senhor se revelar. Então a obra salvífica do Senhor Jesus, ela é plena, eficaz. Então aqueles que realmente reconhecem que é pecador, entregam o seu coração a Jesus, é salvo. E uma vez salvo, sempre salvo. Algum texto? Nós temos alguns, mas eu gosto de Judas. Judas, versículo 24. Judas 24 diz: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ou seja, ele, ao mesmo tempo que nós vemos o próprio João 10 lá, Jesus falando que Deus deu as ovelhas a ele e ninguém arrebatará das minhas mãos. Então nós temos certeza que o rebanho de Cristo, que foi dado por Deus a Jesus, nunca será arrebatado das suas mãos. É uma esperança. A esperança sólida em Cristo Jesus. Porque Deus nos ama e nos amou de tal maneira, como está em João 3,16. Você falou que Jesus ascendeu aos céus, que era necessário ele ir para enviar o ajudador, não é isso? O Consolador. Exato. Que é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Quem é o Espírito Santo? Qual a obra dele? O que ele faz na igreja de Jesus? Enfim. O Espírito Santo, ele é Deus. Isso é demonstrado ali a Trindade, principalmente no batismo de Jesus, em Mateus 3, a partir do 23. E revelando-se Pai, Filho e Espírito Santo visivelmente a todos os presentes e registrado para nós, para a glória de Deus. O Espírito Santo é Deus, é o Espírito de Deus, e ele é uma pessoa, como diz Atos 15, no concílio nós temos, a conclusão do concílio no Mateus 28, Mateus 28 é tão padrão, em Atos 15, 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor nada além das seguintes exigências necessárias. Ou seja, o Espírito Santo é pessoa e pessoa divina. O próprio Atos 5, acho também interessante, Atos 5, indo lá para aquele texto de Ananias e Safira, versículo... Ele cita aqui, a partir do versículo 3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu da propriedade? Ela não lhe pertencia e, depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. O Espírito é Deus. Então, o Espírito é uma pessoa, o Espírito é Deus. Então, essa pessoa, a obra dele é revelada nas Escrituras. Atos dos apóstolos, mas do Espírito vai ser mostrada, ele enchendo. Efésios vai mostrar como ele capacita as pessoas com o seu dom. Nós temos o Espírito Santo também regenerando. O Espírito regenera as pessoas, como diz em Tito. Nós temos
eu preciso ler esses versículos, posso citá-los, para não alugar, citá-los. Então, como título, ele regenera, o Espírito Santo, ele é o penhor e habita no cristão, e nós temos esse como confirmação em Efésios 1, no trabalho da trindade da salvação. Então, o Espírito Santo, Deus louvado e excelso, trabalha na nossa salvação. Paulo fala que é o selo, ou a garantia, né? Que a partir do momento da sua conversão, o Espírito Santo habita no ser humano. Amém? A Trindade. Você já disse, começou a falar sobre ela, mas eu queria que você falasse sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, então. Mostrando ali no sentido do batismo, em Mateus 28:19, Pai, Filho e Espírito. Ou mesmo na bênção apostólica, em 2 Coríntios 13:13, mostrando a atuação e não igualando a nenhum outro ser, senão o próprio Deus. Então, o próprio Deus, ou mostrado em teofania ali em Mateus 3, nós temos o Deus se revelando trino. Em Antigo e Novo Testamento ele se revela trino, e com clareza no Novo Testamento ele se revela um Deus cujo Pai, Filho e Espírito Santo, onde o Pai não é o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito não é o Filho, mas Deus é Filho, Deus é Espírito, Deus é Pai. Então, essa é a Trindade, e uma doutrina complexa, a racionalidade humana, sei lá, aristotélica, essa lógica, mas que é verdade plena confessada nas Escrituras. São três deuses ou um Deus? Um só Deus. Há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo, o homem, mas um só Deus. Ok, falamos sobre Deus, falamos sobre os atributos, falamos sobre Jesus, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a graça salvífica, né, que Deus ali enviou Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, enviou o Espírito. E eu quero que você fale um pouco para nós, então, definir para nós o que é a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre tudo isso. O que é a Bíblia para você? Tá. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela revela a sabedoria para a salvação, como diz 1 Timóteo. 2 Timóteo 3, a partir do 15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, essa é a Bíblia, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Então a Bíblia é o conteúdo que revela a salvação e meio da salvação dado por Deus. Como diz Romanos 10, pela palavra de Cristo. Mediante a fé em Cristo Jesus, através da fé nessa escritura. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, nós temos nas escrituras a revelação de quem é o homem, o diagnóstico humano, a revelação de quem é esse Deus trino, a nossa salvação e nossa postura em reverência a esse Deus mediante a fé. Então, a única fonte de regra e prática são as Escrituras, é a Bíblia. Então, a Bíblia é a revelação de Deus, revelação especial para a salvação do homem e aptidão para a perfeição em toda boa obra, apesar de mim. Apesar de eu ser um homem pecador. O que significa inspiração e iluminação? Olha, com grande clareza, Pedro disserta em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. A partir do 18, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus. Então, isso está bem no conceito de revelação. Aquilo que estava oculto tornar-se revelado, e a revelação é vinda de Deus. Quando estávamos com ele no Monte Santo, versículo 19, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, ou seja, a Bíblia é o nosso guia.
até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Ou seja, precisamos de iluminação do Espírito Santo para compreender as Escrituras. A partir do 20 agora, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Essa é a inspiração. Então, inspirados pelo Espírito Santo, que registraram as Escrituras. Então, nós temos revelado de Deus as Escrituras, nós temos inspirada em homens santos separados por Deus para escrevê-la, e chega a nós e só será entendida por nós na regeneração do Espírito Santo, iluminação do Espírito Santo, que é a nossa capacidade de entendê-las e aplicá-las em nosso coração. Quem escreveu a Bíblia? São homens santos separados por Deus, cerca de mais de 40 homens. Então, em processo, o processo de inspiração pelo Espírito Santo. Quantos livros tem a Bíblia? A Bíblia tem 66 livros. Você consegue 39 e separá-lo? 27. 39 e 27. Sim. Muito bem. Você já leu a Bíblia toda? Sim, já li. Já li. Contando versículos e marcando um por um, eu li uma vez com segurança, mas desde criança até hoje, e com exposições de livros inteiros, acredito que foram várias outras. E você acha não, eu creio que você tem certeza que, como pastor, diante das respostas que você já tem nos dado, é sumário, é importante o pastor ter a sua devocional, ter esse contato íntimo com a palavra de Deus. Sim, procuro apresentar-te irrepreensível e como obreiro que não tem do que se envergonhar, ou aprovado, e que maneja bem a palavra da verdade. Então é impossível ter, como obreiro, como alguém que se dispõe ao ministério, não manejar bem a palavra. Então, inclusive, a grande saúde e glória a Deus que nós damos num concílio desse é os irmãos avaliarem se é manejada bem a palavra. Então é algo sumo para o pastor, o contato, o apreço, o estudo profundo, mas a leitura sistemática, o relacionamento divino que há ao ler as Escrituras. Sabemos que no dia a dia pastoral você será confrontado, por exemplo, com a palavra pecado. Você sabe disso. Hoje, digamos assim, nem tudo é absoluto. Não é assim? Nem tudo é absoluto. E você tem que ter essa palavra como guia, mentor e tranquilizador do seu coração para você poder responder, né, a todos aqueles que buscam a esperança em Cristo Jesus. Sobre o pecado, só mais uma pergunta. Você respondeu no seu pré-concílio, mas eu queria que o irmão respondesse sobre isso. Deus pode perdoar todos os pecados? Deus tem poder, com certeza, para perdoar todos os pecados. A cruz é suficiente para todo pecador, mas Jesus revela que um pecado não será perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo, em Mateus 12. E o que significa isso? Pecado contra o Espírito Santo seria atribuir a obra do Espírito a Satanás ou Bezebu. Então, atribuir a obra divina a Satanás, rejeitando completamente a fé. Então, vamos falar do diabo, então? Já que você falou dele, né? Às vezes as pessoas não gostam de falar do diabo, né? Mas vou ter que falar dele. Ele existe, né? Ele existe? Sim. E quem Satanás é ele? existe. Qual a sua obra? Conforme fala em Apocalipse 20, ele é a antiga serpente. Então, Satanás é criado por Deus, como todas as criaturas, mas caiu. Então, ele é um anjo, aspecto celestial, criado nos 6 dias da criação e caído por se achar iniquidade nele. Inclusive, Jesus viu caindo pelo progredir do seu reino e simbolicamente naquele exato momento. Satanás, então, a partir daí, ele junto com os demônios, junto com os anjos caídos, ele atenta e jaz nessa terra, preso a esse sistema e expulso dos céus, como uma existência também dependente do Deus único. E ele
como diz, brama como leão, buscando a quem se possa tragar. Então ele é o inimigo da igreja, ele é um alvo de batalha e luta espiritual da igreja, no qual nós precisamos nos armar com Deus e a sua capacitação, em se inclinando para as coisas do espírito, não da carne. Mas o diabo é o inimigo, o diabo é Satanás, o diabo é a antiga serpente. Ele está atuando hoje? Sim, ele está atuando hoje e nós só não nos desesperamos mediante o seu poder, não por nós mesmos, mas pelo infinito poder daquele que está ao nosso lado, através de Jesus Cristo, nosso Deus. Qual o título que a Bíblia diz a Satanás? Qual o título que a Bíblia dá a Satanás? Satanás, antiga serpente, adversário, diabo. Então são os principais títulos. Também há um texto, eu vou dizer assim, controverso, que fala do nome Lúcifer. Porém, esse mesmo termo também pode ser atribuído em outros casos em Estrela da Manhã. Então não é um título exclusivo, vamos dizer assim, mas geralmente associado e culturalmente associado, e é nossa sabedoria dentro dessa cultura a gente ter cuidado com esses nomes. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Pai da mentira. E ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o intuito de Satanás. Quando a Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir, o que significa isso para você como pastor? Significa a sobriedade que é necessária, ou seja, você estar sempre atento, vigilante e orar. Porque nós estamos em constante batalha, e nossa batalha não é com a carne nem com o sangue, mas contra os principados e potestades. Nós lutamos contra o império desse mundo e aquele que é Deus deste século, com um D minúsculo. Então, Satanás está tentando contra a igreja e dominando através do pecado e da fraqueza da carne com o mundo. Então, nós lutamos contra ele, apesar que a igreja é dotada pelo Espírito de Deus de ser irrefreável. Ele é o inimigo, ele é o que atenta contra a ordem divina. Quem são os anjos? Anjos, Hebreus 1,14, eles são seres que ministram, então são ministradores que servem aos santos de Deus, e são seres espirituais, que só às vezes se manifestam por ordem divina, mas que eles são em essência espirituais. É certo a gente cultuar anjos? Mensageiros, no sentido da palavra. É certo cultuar os anjos? Não. Por quê? Os anjos, eles não deve ser oferecido culto aos anjos. Inclusive, em Atos, quando há prostração, quando os servos de Deus se prostram, em Gênesis mesmo, quando se prostram a anjos, imediatamente são repreendidos, quando não em casos específicos de cristofanias, o anjo do Senhor. Mas não deve ser, porque a nossa adoração é somente a Deus adorarás. Então é só a Deus que nós nos prostramos no sentido de prostrar-se e adorar. Do Antigo Testamento, todas as palavras que são geralmente traduzidas por adoração, também prostrar-se ou gerar qualquer tipo de adoração. Não somente anjos, mas qualquer criatura não pode ser adorada. A adoração é somente ao Criador, somente a Deus. Por isso só adoramos ao Deus triuno, mas não adoramos a nenhum que é criatura, e isso inclui anjos como criatura celeste, mas criatura de Deus. Você comentou um texto dizendo que Jesus não sabe o dia que ele voltará. Mas isso acontecerá, que são, para a Bíblia, as últimas coisas. Então, comente sobre isso. O que são as últimas coisas? Como é a sua visão sobre a volta de Jesus? Sim. O estudo de escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, das últimas coisas, nos mostra com ênfase o último estágio da nossa história aqui, que a gente pode dividir em criação, queda, redenção e consumação. Então, nessa etapa de consumação,
chamado geralmente de o dia do Senhor também. Então, o dia do Senhor. E é a centralidade da nossa esperança, mostrada ali com a revelação em Apocalipse 20, de o Senhor vir e derrotar finalmente Satanás, evidenciada também como um dia da grande separação e do grande juízo do trono branco, vinda do Senhor, citado então como o dia final e o dia da ira. Então nós esperamos por isso, e essa é uma grande esperança principalmente trabalhada em Tessalonicenses. Então se nós formos lá para Tessalonicenses, fala da vinda do Senhor, e aí nós temos Tessalonicenses inteiro, mas citando o 1 Tessalonicenses 4, irmãos, não queremos que sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que tratará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, que estivermos vivos ou que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então a centralidade da nossa esperança e consolo é no dia final, num mundo de aflições. Então é extremamente importante termos sempre os nossos olhos focados na vinda e no dia de Cristo. E todos estarão com Jesus, então? Não, somente aquele que crer. Então, nós temos total certeza de que a partir disso serão separados no final dos tempos joio e trigo. Então, finalmente a separação, onde o trigo será recolhido para ele e o joio será queimado. Então, teremos a grande diferença que Mateus 25 fala, onde serão vinde benditos de meu Pai, ou afastem-se de mim. Então, nós temos essa grande separação e somente aquele que estiver em Cristo será salvo. Então, somente aquele que estiver em Cristo será confirmado. Então, existe o céu e o inferno. Existem céu e inferno. Sim. E que é o inferno para você? A palavra inferno, ela seja em Antigo e Novo Testamento, por vezes remete a um local de sofrimento do ímpio. Então o réprobo, aquele que morre não estando na fé, na palavra de Deus, ele imediatamente é colocado no inferno. E Apocalipse, no final, falando do julgamento, Apocalipse 20 e 21, vão trazer que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre, ou seja, um lugar onde já estão condenados e aguardam o julgamento final só para a confirmação final da condenação que eles possuem. Então, este é o inferno que Cristo alerta tantas vezes em seu ministério para nós fugirmos, e só há jeito de fugir dele se escondendo em Cristo. Senhor presidente, até que horas eu posso continuar? Até que horas que é o meu tempo aqui? Nós começamos, era 11h05, 11h10, mais ou menos. Até que hora vai? Não, nós podemos... Tem pergunta, faça pergunta. Nós marcamos o almoço para meio-dia. Então tá bom. Mas o irmão pode ficar fazendo pergunta aí. Pode? Depois eu nem vou almoçar, né? Então tá bom. A questão da volta de Jesus, ele vai dizer, né, numa palavra muito dura, não vos conheço. Essa é uma palavra que dá a distinção entre daqueles que compreenderam o seu ato salvífico, né, se arrependeram, e daqueles que ignoraram o amor de Deus, a sua paciência, enfim, eles serão lançados no inferno. O irmão está disposto a pregar sobre isso? Com toda certeza, e é o maior amor que é possível demonstrar a esse mundo, é pregar as realidades eternas. A Bíblia diz que a salvação de uma alma vale todo o dinheiro do mundo. Então o irmão está disposto está convicto desta urgência que o mundo tem de ouvir a palavra do Senhor
e levá-los ao arrependimento e à conversão. Nós sabemos que o evangelho, ele em nós frutifica o bom perfume de Cristo, mas que em quem não crê, ele cheira a morte. Então, o mesmo evangelho que são boas notícias, ele também confirma a rejeição dessas boas notícias. Então, nós precisamos pregar fielmente esse evangelho, que inclui a condenação daquele que não crer, que não correr para Cristo e não confessar os seus pecados e confessar Cristo como Salvador. Então, nós precisamos pregar com amor essa realidade. Obviamente, nós não cremos que a carnalidade vai celebrar a condenação. Então, como diz 1 Coríntios 2, a carne não entende as coisas do Espírito. Essa é uma pregação espiritual. Então, a acusação do pecado, obviamente, a gente deve estar consciente que vai gerar no pecador uma angústia, um ódio. Cada um vai reagir de uma forma, mas de uma forma diversa, até que ele creia. Então, e isso valeu a pena o processo, valeu a pena ser até morto para pregar o evangelho. Você lembra do texto Romanos 6, 23? Decorar, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sobre a volta de Jesus, já findando as perguntas, sobre a volta de Jesus há algumas teorias. O irmão conhece essas teorias e advoga alguma delas. Como que o irmão vê isso? Bom, especificamente, temos algumas ideias mais gerais, vou dizer assim, ideias mais gerais de amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. E particularmente, minha interpretação, vou dizer principalmente de Apocalipse 20, é amilenista. A minha interpretação é amilenista. Então, acredito que isso aos meus olhos, não é ponto de dissensão na igreja. E é interpretado como aqueles vão ressuscitar com Cristo, é a primeira ressurreição. E como Colossenses diz, já 3:1, já estou ressuscitados com Cristo, ou seja, já há ressurreição. Então, nesse sentido, eu creio firmemente que nós já estamos nesse milênio inaugurado pelo reino de Cristo e já estamos no reino de Cristo. Muito bem. Você respondeu no pré-concílio sobre a questão de dicotomia e tricotomia. E eu queria saber qual é a sua posição sobre isso. Sim, eu particularmente não sou muito assim, entusiasmado com a minha posição. Eu não acho, eu acho que é um tema, se eu posso dizer assim, terciário dentro da salvação. Mas eu entendo dicotomicamente. Eu sou dicotomista baseado principalmente, não exclusivamente, em Mateus 10, que fala: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Então, nós temos essas duas faculdades sendo mostradas, sabendo com certeza que a palavra de Deus é capaz de dividir juntas as medulas, a divisão da alma e do espírito. Então, existem bases tranquilas para tricotomistas, então não é o secundário. Mas Eclesiastes 12, versículo 7 diz: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, esse sistema, para mim, faz mais sentido. O que é santificação? Bom, santificação é o que Deus, através do seu Espírito, opera em nós ao diminuir o poder do pecado sobre nós e sem a qual ninguém verá a Deus. Então, é um trabalho que é efetuado, iniciado por Deus, e aquele que começou a boa obra a terminará até o dia de Cristo. Então, é um trabalho que Deus faz em nós em luta contra o pecado. Que nós precisamos de uns dos outros, das escrituras, de disciplinas espirituais, arregaçar as mangas e lutar até o sangue, e se for preciso arrancar o nosso olho,
para não escandalizar, para viver em santidade, para buscar servir aquele que é o nosso dono, do qual nós somos escravos, servos, que é Cristo. Então, é a imagem de Cristo sendo restaurada em nós, destruída pelo pecado, então, em diminuição do poder do pecado, essa é a santificação, da qual já temos o chamado de santos por prolepse, mas a santificação só será completa em todos nós, nunca em vida, mas nos céus de glória. Senhor presidente, eu encerro aqui as perguntas, agradeço o tempo que foi dado. Obrigado, pastor José Luiz. Agora, plenário, pastor Carlos Cunha. Tiago, parabéns pelo seu conhecimento da palavra. Mas eu gostaria que você discorresse a respeito dos dons espirituais, tanto que Jesus nos deixou em Efésios capítulo 4, Romanos 12, 1 Coríntios 12, e que você pudesse nos falar o que você entende da forma que você vê hoje na igreja. Os dons são centrais para a existência da igreja. O Espírito Santo é aquele que capacita a sermos igreja. Então, tanto que a ordem de Jesus era permanecer orando até que viesse o Espírito Santo. Então, a capacitação do Espírito Santo é a nossa capacidade de pregar a Cristo. Então, para vivermos nesse ajuntamento e também estendermos essa vocação para além das quatro paredes, nós precisamos do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dota dos dons de Deus. Nessas listas de dons, que entendo eu não são os únicos dons existentes, mas são demonstrações claras da multiforme graça de Deus, como eu disse. Então, a igreja é um corpo, nem todos são o mesmo membro nessa representação, nessa metáfora, mas cada um com a sua característica é dotado, todos os cristãos dotados por Deus e capacitados poderosamente e sobrenaturalmente pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Então, o dom existe, um objetivo de edificação do corpo. Todos têm dons espirituais? Iguais? Em que momento todos têm? Em que momento ocorre essa capacitação? Bom, porque existe o talento e a habilidade, mas eu quero pensar no dom. Em que momento ocorre? O Espírito Santo, ele nos dota destes dons a partir da residência dele, da habitação dele em nós, que é a conversão, que é o momento da nossa fé em Cristo ser manifesta em nossos corações, trocado o coração de pedra, colocado o coração de carne. Então, a partir daí, o Espírito reside com nós, nesse sentido que ele passa a nos capacitar, por mais que isso não nos coloca sem responsabilidade de procurar com zelo os melhores dons, ou seja, lutar para que seja feita a vontade de Deus em santificação, em busca de aplicação desses dons que Deus nos dá. Qual o propósito específico dos dons espirituais? Então, como Efésios 4 diz, é para a edificação da igreja. Edificação da igreja. E a edificação da igreja, inclusive, não é só para os quatro paredes, ou seja, para a igreja ser edificadas, inclusive, com as novas pedras vivas que virão. Ou seja, para proclamar a Cristo de uma forma a nós fazermos o reino de Deus, o Cristo visível aqui na terra como embaixada do próprio reino de Cristo. Há uma punição para aqueles que recebem o dom e não cumprem? Sim. Na parábola de Jesus, falando sobre os talentos, mas talento como moeda, nós temos uma clara dotação vinda de Deus sendo legada para ser trabalhada e ser multiplicada e ser aplicada no nosso dia a dia, de tal forma que o último deles, ao enterrá-la, é considerado servo mau. Então, ele seria lançado em condenação. Ou seja, nós não podemos desprezar o Espírito Santo, nós não podemos desprezar a capacitação do Espírito Santo. Ok, Tiago, prazer, Valdemir. Não sabia que você era filho do Ciro, mas parabéns aí pelas citações bíblicas, muito bom. Só para complementar, eu queria perguntar sobre o que é o batismo com o Espírito Santo
e se você entende que existe outro batismo, né, no Espírito Santo. Não. O batismo com o Espírito Santo é a salvação. É o dom do Espírito Santo citado. Nós temos aqui João 1 mesmo, já citando. É uma terminologia que principalmente João Batista usava, batismo, eu batizo com água, virá eu que batiza com o Espírito Santo. Então, esse batismo do Espírito Santo é a iluminação, ela é a regeneração, ela é o dom do Espírito em nós que nos salva. Então, não é separada da conversão, ela é a conversão, é o batismo do Espírito Santo. E a outra pergunta foi, você acredita em outro batismo ou com o Espírito Santo? Não. Efésios é claro, um só batismo. Um só batismo. Ok. Tiago, parabéns, viu, pelo exame. Com relação aos demônios, né? O que são os demônios? E se o crente em Cristo, ele pode viver a possessão demoníaca? Olha, aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Então, eu não acredito na possessão demoníaca do verdadeiro salvo. E por isso a urgência em possessões de aquele que foi liberto, busque a Cristo, para não voltarem mais com ele, como Cristo diz. Mas demônios são seres angelicais caídos e confirmados na sua queda, do qual não há redenção, e formando um império das trevas, estando neste mundo, eles militam contra aquilo que é a glória de Deus. Então, é uma realidade e existem, e precisamos lutar contra eles, como Efésios 6 nos indica, como nós temos as armas de Deus para fazê-lo, e nós temos essa luta séria dentro da igreja. E cada cristão, pelo seu pecado, obviamente, está suscetível a dificuldades. Então, ele não está, por estar em Cristo, isento dos atentados de Satanás, mas estando em Cristo, está isento da possessão de Satanás. Dentro dessa colocação aí, você não crê na possessão, mas você crê na opressão. Certo? São duas coisas que às vezes as pessoas confundem, que o crente, realmente, se ele tem Jesus, se ele passou pela regeneração, ele não pode ser possuído, mas às vezes pode sofrer opressões, né, das mais diversas. Citando Paulo mesmo com espinho na carne. Então, obviamente, seja Paulo, se Paulo sofreu opressão, o verme Tiago Dutra. Então, nós sabemos que homens usados por Deus sofrem. Homens usados por Deus sofrem. Todos nós merecemos pelo nosso pecado mesmo, mas pela graça de Deus nós fomos remidos e protegidos pelo Espírito Santo. Porém, há, obviamente, uma guerra e o combate em si machuca, mas a guerra já foi vencida. Então, a guerra já foi vencida e nós podemos citar com Paulo em 1 Coríntios 15, ó morte, onde está a sua vitória? Então, o último inimigo já foi derrotado na cruz. Então, a guerra está vencida, as batalhas acontecerão até o fim da história. E sofreremos com isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mais alguma pergunta? Não havendo, então agora nós temos uma saída dos pastores. Nós vamos ter uma sala já preparada lá. Só os pastores, os demais ficam aqui dentro, aguardando. E os pastores estarão indo lá e é a votação.